Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre, com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço embaixador e, ao contrário do que nos é costume, para que comecemos desta vez com Portugal, isto é, com o facto de Portugal ter sido eleito para o Conselho de Segurança como membro não permanente. Como é que viu esta iniciativa diplomática de Portugal, embaixador? Esta iniciativa, ao que o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros referiu, vem da longa data, isto é, há uma operação dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, desde o tempo do Ministro Paulo Portas e passando pelos governos socialistas, no sentido de aproveitar esta ocasião para mais uma vez, pela quarta vez, Portugal estar como membro não permanente do Conselho de Segurança. As pessoas perguntam-se às vezes porquê esta opção de estar ainda particularmente num órgão que neste momento está debilitado, tendo em atenção aquilo que é o próprio Estatuto das Nações Unidas no quadro internacional. Portugal é um país médio, é um país de dimensão média, 10 milhões de habitantes é um país de dimensão média, não é um país pequeno, contrariamente ao que se diz. É um país que tem uma inserção variada no quadro internacional, um dos mais antigos países do mundo com fronteiras estabelecidas, pá, o quarto ou quinto. É um país que tem uma inserção na União Europeia, nos países africanos, depois da descolonização e a seguir à Revolução de 25 de Abril, é um país que tem relações um pouco por todo o lado, com todos os países do mundo, tem uma relação muito particular e polémica, às vezes, com os Estados Unidos. hum, para um país como Portugal é importante este surto de visibilidade, porque isso também lhe permite acompanhar dentro das Nações Unidas dossiês de interesses para alguns países com os quais Portugal tem relações bilaterais e que interessa cultivar. Isto é, há dossiês que são importantes para países mais pequenos ou para países mais frágeis e que Portugal leva para as Nações Unidas. Não somos um país com grandes interesses e, portanto, podemos trazer coisas sem uma agenda egoísta, contrariamente ao que alguns países têm. Esta eleição foi interessante porque, e eu aqui sublinhei na altura o risco que havia de, atendendo àquilo que foi a posição de Portugal na questão das lajes, aquilo que foi a posição algo hesitante de Portugal na questão do Médio Oriente, nomeadamente na condenação não atempada, eu diria, da questão de Gaza, e até, digamos, a atitude um pouco submissa relativamente aos Estados Unidos, que foi a circunstância de não termos reagido àquilo que foi uma flagrante violação do direito internacional, que é a captura de Maduro por um país estrangeiro que não tem nenhum mandato para isso, e, digamos, a- a decisão relativamente ao petróleo venezuelano, que é um país com o qual nós temos relações e, em particular, em que temos uma importante comunidade. Dito isto, Portugal, apesar de tudo, conseguiu uma excelente vitória e conseguiu mais do que isso, ser eleita à primeira volta, que é uma coisa que pela primeira vez acontece, com 134 votos a nosso favor, ficando acima da Áustria, que é um país com uma dimensão importante, não sendo um país NATO, sendo um país da União Europeia, mas não NATO, tem uma visibilidade internacional curiosa, mas em particular derrotando, digamos, copiosamente a Alemanha. E derrotando copiosamente a Alemanha, e nós temos que perceber aqui o aspecto simbólico de tudo isto. A Alemanha é um país que pretende ser membro permanente do Conselho de Segurança, sempre que se e quando houver um dia uma alteração do Conselho de Segurança, a Alemanha, o Brasil, o Japão, a Índia, um país africano que ainda não está por definir qual seria, seriam África do normalmente Sul, talvez. países. Fala-se da África do Sul, fala-se da Nigéria, fala-se da Etiópia, fala-se do Egito. Portanto, é muito difícil, até Angola tem algumas pretensões. E, portanto, é muito difícil encontrar na África um consenso, um consenso. Mas esse consenso existe relativamente à Índia, relativamente ao Japão, relativamente ao Brasil, embora haja muitos países que nós sabemos que não são favoráveis a esta elevação destes números dois. Países como a Itália, como o México, como a Argentina, como a Austrália, como a Coreia do Sul, não gostam desta subida destes números dois. Mas, portanto, isto significa o quê? Significa que a Alemanha se fragilizou bastante com a questão de Gaza, ter-se-á fragilizado também pela questão ucraniana, mas essa é eu acho que não é o fator principal, mas foi essencialmente o fator de Gaza e o fator da cobardia dentro da Alemanha no quadro da União Europeia e, em particular, no quadro bilateral, que protegeu, digamos, as atitudes de chacina de Israel em Gaza. Vamos ser claros e usar as palavras, pelo menos como eu gosto de as usar. E
E isso debilitou o papel da Alemanha, e traz e mais do que isso, faz com que nós nos interroguemos, então se um país não consegue ser eleito para membro não permanente do Conselho de Segurança, vai querer ser eleito para membro permanente? Quer dizer, consegue fazer isso? Nós temos que perceber que o mundo internacional mudou muito, não sabemos se vai haver uma renascimento das Nações Unidas com novos membros permanentes ou não permanentes, mas neste caso a Alemanha não começa bem. E portanto, digamos que neste grupo de países que têm uma ambição de encontrarem uma consagração institucional do seu poder, e nós sabemos que a Alemanha vive num momento de autorreflexão dentro da União Europeia relativamente ao seu poder, embora agora tenha feito este corte com os franceses relativamente à construção do Eurofighter, de um avião que supostamente era o eixo do eixo franco-alemão. A Alemanha vive numa reformulação da sua política de defesa, mas isso não a torna mais apetecível no sentido no terreno internacional. E, portanto, a Alemanha deve estar também a refletir, e a Alemanha, quando reflete, reflete profundamente. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer a estes vários países, vamos ver também se o Brasil consegue, digamos, um dia ter essa consagração. Portugal sempre protegeu muito a consagração do Brasil como um membro permanente do Conselho de Segurança, com ou sem veto, essa é uma outra questão, teria que passar um pouco pela reforma das Nações Unidas, mas é um país que está ali na primeira linha para o futuro. Antes de irmos a essa questão do Brasil, embaixador, permita-me que lhe faça a seguinte questão. Era capaz de ajudar bastante às pretensões da Alemanha se a Alemanha se transformasse numa potência nuclear. Se a Alemanha se transformasse numa potência nuclear, outros países transformar-se-ão em potências nucleares simultaneamente. Nós sabemos que hoje existem os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança que são potências nucleares, existem potências nucleares disfarçadas, a Índia, o Paquistão, Israel e a Coreia do Norte, mais ou menos disfarçadas, sabidas, mas enfim, fora do controle internacional, e neste momento, com esta multipolaridade, a possibilidade de alguns países que no passado tiveram ambições nucleares, estou-me a lembrar do Brasil, estou-me a lembrar da Argentina, estou-me a lembrar da África do Sul, mas países, por exemplo, como o Japão, ou como a Austrália, que vive muito preocupada com aquilo que considera ser, enfim, a presença chinesa e a ameaça chinesa, poderão ser tentados a ir por aí. E portanto, veremos, e veremos também se dentro da União Europeia algum país não, como a Polónia ou a Itália, não procura avançar. Espero que em Portugal não haja ninguém com essa ideia, porque já temos muitos problemas, já só nos faltava o problema nuclear. Exato. Parece-lhe, embaixador, que Portugal estaria disponível para apoiar o Brasil se o Brasil, de alguma forma, e quando isso for possível, apresentasse uma candidatura a membro permanente? A membro permanente do Conselho de Segurança sem maior dificuldade. Portugal, aliás, tem dito isso regularmente, que considera o Brasil na primeira linha, e de facto tem alguma justiça pensar que uma economia como a brasileira e um país democrático como é o Brasil, porque nós esquecemos-nos muitas vezes de ver isto nessa perspectiva. O Brasil é um país democrático, pode ter as suas deficiências funcionais, mas o Brasil, no Brasil não há presos políticos, no Brasil os partidos são livres, no Brasil as pessoas são livres de exprimir as suas ideias e podem dizer o que quiserem. E isso digamos, uma força para um país do Sul, digamos. E os países do Sul não estão tão bem representados no Conselho de Segurança. Aliás, basta olhar, nós verificamos que, além dos Estados Unidos e dois aliados europeus, a França e a Alemanha, temos a China e a Rússia. Portanto, há aqui uma deficiência óbvia no quadro internacional. Mas depois eles empatam-se uns aos outros. Mas Portugal estaria sempre na primeira linha. Portugal está sempre na primeira linha, António. Eu gostava de sublinhar isto porque isto é um bocadinho independente dos ciclos políticos. Portugal tem estado sempre na primeira linha na defesa e no apoio àquilo que seja a expressão regional ou subrregional dos países de expressão portuguesa. Talvez porque nós, no âmbito da CPLP, não tínhamos fronteiras em comum, o que facilita sempre muitas coisas. Nós não nos importamos que o Brasil cresça, que a Angola cresça, que Moçambique pudesse crescer. Já não tenho grandes esperanças relativamente à Guiné-Bissau, mas enfim, a afirmação, por exemplo, de Cabo Verde no plano internacional é algo que Portugal tem acarinhado, tendo em conta que se trata de uma sólida democracia, como aliás muito recentemente deu novas provas, e portanto nós estamos sempre onde estão os nossos amigos, quer dizer, não entramos em competição sobre isso, até porque, vale a pena dizê-lo e ser muito claro,
países como o Brasil ou mesmo Angola têm, sob o ponto de vista de destino futuro, uma capacidade de afirmação, tendo em conta o seu poderio económico, muito superior àquilo que Portugal pode ter. E nós não temos ilusões relativamente ao nosso papel. O nosso papel é este: estar no Conselho de Segurança de quando em quando, para nos podermos mostrar, para nos podermos referenciar relativamente a algumas questões internacionais em que Portugal tem uma agenda muito séria e muito digna e que, volto a dizer, para além dos ciclos políticos internos, nos últimos 50 anos, e, portanto, Portugal está aí e está ao lado do Brasil, naturalmente. Por falar, por voltar a falar em Brasil, embaixador, que está prestes a entrar num período eleitoral que será crucial, para o futuro, ou pelo menos para o futuro próximo do país, mas aparentemente, e a acreditar naquilo que me parece ser a fixação brasileira, tudo está dependente do futebol. Não lhe ia perguntar se acha que o Brasil vai ganhar o Campeonato do Mundo, mas perguntava-lhe se lhe parece que uma vitória do Brasil, ou antes, a vitória ou a derrota do Brasil no Campeonato do Mundo, uma delas acontecerá por certo, terá alguma influência no plano político, para as eleições de outubro. Bom, aí desde já há uma divergência entre Portugal e o Brasil. Nós queremos ganhar e o Brasil, isso se necessário, contra o Brasil. Pronto, esse é um ponto, não vale a pena sobre isso. A questão futebolística no Brasil é uma questão importante e é uma questão identitária, faz parte um bocadinho. Já foi mais, na minha opinião. Já foi mais, já foi mais nacionalista, e aliás foi cavalgada até pela ditadura brasileira em vários momentos. E o Brasil já viveu momentos identitários, a derrota nos anos 50 contra o Uruguai, em que perdeu um campeonato do mundo contra o Uruguai, uma coisa que ainda ficou na marca dos brasileiros. E os brasileiros gostam da sua memória histórica, nos campeonatos do mundo, e têm um excelente futebol de seleção, do seu time nacional, e naturalmente têm esse orgulho. Eu não diria que a eleição está dependente disso. Quer dizer, eu não diria que uma vitória no Brasil num campeonato do mundo não ajudasse quem está no poder. Normalmente essas coisas ajudam quem está no poder. Lula está no poder e está, digamos, numa eleição complicada, com um dos filhos do Bolsonaro, portanto, naturalmente que uma vitória no campeonato do mundo daria um boost a Lula. Mas é preciso percebermos que muito daquilo que é a direita brasileira, que vota Bolsonaro, é também uma direita muito nacionalista e que não dá a Lula, digamos, os créditos de uma vitória, de uma eventual vitória no Campeonato do Mundo. Eu não sou, devo dizer que, sob o ponto de vista, mas isto é estritamente futebolístico, eu não acho que o Brasil seja, neste momento, um dos favoritos para ganhar a Taça do Mundo. Muito bem. Voltaremos com certeza a este assunto quando daqui por um montão de semanas esse campeonato acabar. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema, ainda na área nuclear. Obrigado e até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para irmos, para lhe pedir, embaixador, que comente aquilo que foi a visita de um país nuclear a outro país nuclear, ou seja, a visita da China à Coreia do Norte. A tentativa de estabelecer mais fortes ligações com os seus, da China com os países que lhe são, mais próximos. Como é que viu essa visita, embaixador? A China tem um regime que nós sabemos, é uma ditadura, é uma ditadura com sucesso, no plano daquilo que conseguiu fazer relativamente à sua população e ao salto qualitativo em matéria de qualidade de vida da sua população. E isso deu-lhe um prestígio no quadro internacional. Por outro lado, a China, ao longo dos últimos anos, e em particular agora com este desregramento que nos vem de Washington, e depois da invasão russa da Ucrânia, a China aparece como um fator de estabilidade no quadro internacional. E eu diria mesmo que alguma propensão dentro da União Europeia, por exemplo, no sentido de eh, criar alguma adversidade face à China, e isso foi claro na Bússola Estratégica Europeia, foi clara no próprio conceito estratégico da NATO, no último conceito estratégico da NATO, nós verificamos agora que há um certo recuo. A China tem sido, neste momento, eu vou dizer isto com todas as letras, um dos países que dá mais eh, ar de estabilidade e de consonância com o mundo multilateral, que é aquilo que interessa à Europa. Diz-se, mas há riscos na relação com a China. Claro que sim. A China tem internamente problemas gravíssimos em matéria de direitos humanos. A China
também desrespeito ao direito internacional, nomeadamente no tocante às questões do Mar do Sul da China, mas a China não tem grandes conflitos internacionais. A China não é conhecida por ter historicamente, por ter grandes conflitos internacionais. Teve com o Vietnã, tem umas coisas com a Índia, teve umas coisas no passado com a Rússia, mas a China é um país que foi mais agredido do que agressor. E hoje em dia, esta chefia de Xi Jinping, que é claramente uma chefia que, que tem como objetivo colocar a China num pedestal mundial e faz com que a China apareça, em primeiro lugar, como um mobilizador daquilo que é uma ordem alternativa relativamente à ordem ocidental, que no passado era titulada pelos Estados Unidos com os seus aliados, mas hoje em dia a maneira como os Estados Unidos tratam os seus aliados já colocam os seus aliados numa certa confusão. E a China está a tentar criar os seus aliados, criá-los à volta dos BRICS, eh, alargando os BRICS. O sucesso não foi grande, tendo em conta a heterogeneidade daquilo que são os novos aderentes, nomeadamente a Etiópia, nomeadamente a Arábia Saudita, nomeadamente o Irão. E, portanto, a China vai procurando juntar os cacos, eu diria, do mundo que está fora do mundo ocidental. E agora fez este gesto relativamente à Coreia do Norte. É preciso percebermos uma coisa: a Coreia do Norte é um país que vive sob sanções internacionais, da ONU. Sanções essas, aliás, as pessoas esquecem-se, aprovadas pela China, pela simples razão de que não há sanções que passem no Conselho de Segurança se a China não votar a favor ou não se abstiver. O que significa, portanto, que a China está a dar um boost e um apoio a um país que tem sanções que ela própria concordou, com que ela própria concordou. E esse ponto é importante, como aliás as sanções ao Irão também a China concordou com elas, caso contrário elas não existiriam. A China deu a estar a Kim Jong-un para criar, digamos, eu diria, um sinal de que, não obstante a China não ser muito favorável à aventura nuclear da Coreia do Norte, nunca foi, e disse-o sempre, quer no plano bilateral. Agora já não o disse, curiosamente. A China tinha tradicionalmente uma doutrina sobre a desnuclearização da Península da Coreia. Isso queria dizer do Norte, mas também do Sul, para evitar tentações da Coreia do Sul relativamente à bomba atómica. E, portanto, tinha este discurso tradicional. E eu recordo-me, eu próprio estive numa reunião em Seul com representantes de think tanks chineses que tinham isso como doutrina. O que de certa maneira, lhes dificultava a relação com Pyongyang, com a Coreia do Norte. A China, tradicionalmente, a Coreia do Norte, tradicionalmente, tinha uma relação privilegiada com a Rússia, com a União Soviética. E depois, lentamente, particularmente com os tempos de Gorbachev e toda aquela zona, tempo de transição, essa relação privilegiada com a União Soviética desapareceu, ou então a União Soviética e depois Rússia desapareceu, e ela começou-se a aproximar da China, só tendo a questão nuclear como um elemento negativo. Xi Jinping parece que deixou cair a questão nuclear. E mais do que isso, portanto, isso foi muito bom para Kim Jong-un, para aquilo que é a doutrina coreana de manter a nuclearização da Coreia, e também fez um favor, esse não é de surpresa, a Xi Jinping. A Coreia apoia naturalmente a questão da uma só China, isto é, a questão de Taiwan. Isso para a China é importante, essa afirmação disso. Trump outro dia não fez isso, não disse o contrário, mas também não disse isso. E, portanto, neste momento estamos a assistir a uma aproximação grande da Coreia da China. A Coreia precisa da China, vamos ser claros, mais do que a China precisa da Coreia. A China pretende manter a Coreia do Norte sob a sua tutela, sob a sua sombra, e, portanto, conta já Kim Jong-un do seu lado. Sempre contou, verdade seja. Kim Jong-un apenas não segue, e este é um assunto que é desagradável para Pequim, a doutrina política e económica da China. Nós pensamos que há ali uma espécie de movimento comunista. Não é. Kim Jong-un mantém uma doutrina própria no plano económico, que é catastrófica no plano de resultados, mas que é completamente diferente da China, e talvez por isso é que ela é catastrófica e a da China não é. E, portanto, estamos a ver mais um passo de Xi Jinping no quadro internacional para reforçar os seus peões. Não quer dizer, volto a dizer, que eles sejam necessariamente dependentes da China, mas vivem muito mais próximos da China do que alguma vez viverão relativamente ao Ocidente. Parece-lhe, embaixador, que, perdão, os Estados Unidos estarão a preparar uma contrarresposta, digamos, relativamente à Coreia do Sul?
Pode ser, mas os Estados Unidos, com Trump, têm dado sinais de desengajamento na Coreia do Sul. Certo. Consideram que aquilo que tem sido o empenhamento de natureza militar desde a Guerra da Coreia, de 51, e vale a pena lembrar que desde a Guerra da Coreia, em que participou a China ao lado da Coreia do Norte, e foi dessa altura, resulta dessa altura, um acordo, o único acordo militar que a China tem com algum país de defesa é com a Coreia do Norte. Vale a pena lembrar isto. E essa relação com a Coreia do Sul é mais complicada e não é por acaso que a relação com a Coreia do Sul entre a China e a Coreia do Sul não é grande coisa, porque pela simples razão de que a sombra da Coreia do Norte é uma sombra permanente para Seul, esse ponto é muito importante, mas também gostava de dizer que, é da minha experiência também pessoal, nem sempre a estratégia que os americanos seguem em relação à Coreia do Norte é a mesma que a Coreia do Sul gostaria, em vários domínios, quer nas aproximações, quer nos afastamentos. Os coreanos queixam-se muitas vezes de que os americanos têm uma lógica de aproximação com a Coreia do Sul, com a Coreia do Norte, que não corresponde àquilo que seria a sua leitura. Mas isso faz parte das tensões que os países normalmente têm face a outros e ao modo como veem o papel dos seus aliados. Israel tem isso, claramente, no Médio Oriente. Basta recordar aquilo que se passou no primeiro mandato de Donald Trump, que de repente pareceu ter isolado o líder norte-coreano como o seu amigo mais próximo. Mas o Trump gosta dos amigos poderosos. Não estou a incluir Epstein nesta lista, mas gosta de amigos poderosos e gosta de mostrar que tem respeito pelo poder. Eu continuo a dizer que Trump e os Estados Unidos de Trump são uma espécie de bom gigante ao contrário, isto é, tratam mal os fracos e bem os fortes. Isto, digamos, não é, digamos, a lógica internacional que normalmente credibiliza muitos países. Já se percebeu que os Estados Unidos não têm, neste momento, qualquer interesse em ser bem vistos pelos outros, porque senão a maneira fácil de atuar seria outra. Exatamente. Um tema para a terceira parte de A Arte da Guerra. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para falarmos, como tínhamos dito no final da parte anterior, para falarmos daquilo que parece ser o reinício da guerra entre o Irão e a dupla Estados Unidos-Israel. Nós temos de Aparentemente, falar disto com o relógio à frente, porque a esta hora que exatamente, estamos a gravar as coisas são o que são. Daqui a meia hora tudo pode mudar. exato. Até esta hora de quinta-feira de manhã, embaixador, o que é que lhe parece que será o futuro próximo daquela parte do mundo tão macerada? Volto a dizer o que temos dito aqui, eu acho que os Estados Unidos gostariam de ter um acordo com o Irão. Certo. Trump gostaria de ter um acordo com o Irão, não os Estados Unidos. Só que, neste vai e vem, de 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 percepções, a circunstância do Irão ter deitado abaixo um helicóptero americano, e esse helicóptero americano, embora os tripulantes tivessem sido salvos, fez com que, provavelmente com grande aplauso de Israel, os Estados Unidos regressassem à guerra. Embora nesta ação que fizeram, e nestas ações que fizeram, e nós não sabemos a dimensão destas ações, os Estados Unidos não tenham tido ao seu lado Israel. E não quiseram ter Israel ao seu lado. Há uma tensão entre Israel e os Estados Unidos que foi crescendo ao longo desta semana, pela simples razão de que claramente os Estados Unidos têm uma estratégia para o Irão que não é aquela que Israel gostaria, e Israel fica sempre satisfeita a partir do momento em que os Estados Unidos mais ataquem o Irão. Israel quer destruir claramente o Irão. Portanto, os Estados Unidos vão fazer algumas ações, provavelmente Trump terá aí o seu recuo depois na última hora e fará algumas coisas, mas não fará tanto quanto se dizia. Há quem diga, isto vale a pena, tem a ver com a imprensa americana mais informada, que esta ação e a reação a este ataque tem muito a ver com o próprio orgulho das Forças Armadas Americanas e com a importância que as Forças Armadas Americanas atribuem em que o Irão não possa ficar impune relativamente a uma ação deste género. Quer dizer, vamos lá ver, isto é uma coisa da ação e reação.
O que é extraordinário, e é, digamos, uma inovação no quadro da ciência política internacional, é que Trump continua a dizer que estamos ainda no cessar-fogo. Quer dizer, esta coisa do cessar-fogo é uma coisa. O cessar-fogo intermitente é um conceito novo que eu ouvi, que, aliás, é um conceito tão novo como aquele que Trump utilizou e que as Forças Armadas Americanas, no sentido de dizerem que os ataques que são feitos neste momento contra o Irão são feitos por razões defensivas, que é extraordinário para um país que está a 10 mil quilómetros de distância. É preciso ter a fronteira bastante avançada para serem razões defensivas. É claro que, estando em toda a parte, a probabilidade de ser atacado é bastante mais elevada. Os Estados Unidos, como têm 800 bases pelo mundo, militares, a probabilidade disso acontecer é muito. Mas o Irão, de facto, tem surpreendido nesta guerra, pela teimosia, pela resiliência e mais por que isso, e pela capacidade que apesar de tudo ainda tem em matéria de mísseis e drones, etc., e a possibilidade de criar problemas. Quer dizer, o Irão cria de facto problemas e preparou-se para isso. E os Estados Unidos não encontraram ainda, digamos, um antídoto para isso. Deve ser muito difícil, porque o Irão é um país muito grande e, portanto, não é possível ir a todas. E os Estados Unidos têm sempre a fragilidade, e os países ali à volta também têm, de as suas bases serem atacadas, porque vale a pena dizer o que é que o Irão começou por atacar. Começou por atacar as bases americanas, de onde, existentes em países da região, que permitiam que os Estados Unidos atacassem o Irão. Tão simples quanto isso. Os Estados Unidos atacaram o Irão a partir de bases na região. O Irão retaliou, não em Washington, mas retaliou junto às bases americanas ali ao lado. E, portanto, isto agravou, na minha opinião, de uma forma muito significativa e dificilmente curável, sanável nos próximos anos, a relação do Irão com os seus vizinhos. Ela já não era boa, tinha algumas aproximações, teve no início com o Bahrein, teve depois com o Qatar, tinha ali uns pequenos avanços com o Oman, por razão do Estreito de Hormuz, mas a relação não é boa e, à parte das questões de natureza religiosa, as coisas são complicadas. Portanto, nós neste momento estamos a ver, em primeiro lugar, em que medida esta nova reação americana vai longe, tão longe quanto for. Veremos se, entretanto, há algum acordo. Trump, eu diria que quase se menoriza no plano internacional ao estar sistematicamente a anunciar que em 48 horas vai ter um acordo, em 3 dias vai ter um acordo, para a semana vai ter um acordo. Para um líder mundial, estar com este discurso, que toda a gente sabe que 99,9%, o 0,1% será no futuro, das vezes não tem consequências, é um desprestígio para os Estados Unidos. Quer dizer, é um desprestígio para os Estados Unidos estar a anunciar acordos que depois não se realizam. E há aqui um fator novo, António, que eu gostava de sublinhar, é que depois deste ataque americano, terá havido conversações com o Irão tituladas pelo Qatar, o que significa, portanto, que a mediação paquistanesa aparentemente terá ou poderá ter desaparecido. Portanto, o facto do Qatar, que é um tradicional broker naquela região, ter intervindo nesta questão, pode significar o romper da famada via negocial paquistanesa. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos ver se, de facto, este memorando de entendimento que estava a ser preparado entre o Irão e os Estados Unidos tem pernas para andar. Vamos ver se Trump, pressionado pelo tempo, como nós falámos aqui, pode ser tentado um salto em frente, no sentido de dizer vamos a uma guerra total, pode ser que isto nos dê vantagens eleitorais. Não sei, não é muito evidente. Nós temos os últimos sinais dos Estados Unidos que a inflação subiu imenso. Trump fez esta declaração extraordinária há 2 ou 3 dias dizendo que eu gosto de inflação, que é uma coisa magnífica. E, portanto, vamos ver em que medida é que há alguma pacificação. Eu devo dizer que, volto a repetir, eu estou muito surpreendido com a capacidade do Irão, embora, obviamente, o Irão esteja um país altamente destruído neste momento e poderá, se os Estados Unidos forem muito mais longe, mesmo correndo o risco de ter ações que contrariem as próprias leis da guerra, poderá o Irão ficar, digamos, numa menorização grande no quadro internacional por muitos e muitos anos. Aqui põe-se o problema ligado à China, em que medida é que a China consegue viver com um Irão ameaçado, isto é, em função daquilo que são as dependências energéticas, não em termos daquilo que seja a questão geopolítica. Eu não acredito que o Irão, nem a Rússia está debilitada suficientemente para não se meter nisso, mas que seja capaz de se colocar do lado do Irão, digamos, em termos significativos que possam ameaçar os interesses dos Estados Unidos. A China é muito cautelosa nesta matéria, mas dá sinais de algum afastamento relativamente ao conflito.
Daquilo que parece ser mais certo, pergunto-lhe, embaixador, se concorda ou não, é a postura de Israel que tudo fará, nomeadamente continuando sistematicamente a atacar o Líbano, já não só o sul, mas também a capital, para prender de alguma forma os Estados Unidos ao conflito. Então, Israel, há um ponto importante que eu já te falámos disso aqui, que é o seguinte: o problema de Israel não é o sul do Líbano. No sul do Líbano, Claro, naturalmente, estavam mais forças do Hezbollah a atacar o norte de Israel. O Líbano, o Hezbollah é uma força nacional libanesa e está por todo o território libanês. exatamente. Portanto, Israel, se quiser atacar o Hezbollah, tem que destruir o Líbano. Pela simples razão de que não há zonas do Hezbollah. Claro que haverá bairros e acantonamentos, etc., mais próximos. Mas o Hezbollah está por todo lado. E, portanto, desta vez, Netanyahu, e nós não referimos isso, Netanyahu provocou Trump a um limite que Trump reagiu. E terá havido uma conversa entre eles, as coisas terão sido complicadas. Trump já percebeu que o Netanyahu não é o dono da bola totalmente. Netanyahu não consegue libertar-se daquilo que considera ser um elemento de natureza identitária da sua própria política de defesa e não consegue ter essa sua política de defesa totalmente dependente de Trump. Porque já depois de ter dito que não atacaria mais o Líbano, voltou a atacar o Líbano, contra aquilo que tinha dito a Trump. Só que nós nunca percebemos, e só com o tempo nos dirá, qual é a capacidade que Israel tem de ir contra Trump em termos que ponham em causa o engajamento dos Estados Unidos na defesa de Israel, nomeadamente em fornecimento de material militar. E eu isso até agora, devo confessar, ainda não vi que Trump tivesse a coragem de ir contra aquilo que parece ser um protocolo comportamental na vida política americana relativamente a Israel. E mais do que isso, não é indiferente a Trump a circunstância de muitos dos legisladores da Câmara de Representantes e do Senado americanos terem posturas pró-Israel. E ele precisar deles para ganhar as eleições ou para as poder perder. Isso, portanto, há aqui um problema que tem a ver com as eleições e com o caráter do lobby israelita. Claro. Obrigado, embaixador. O programa Arte da Guerra fica hoje por aqui. Continuem a segui-lo no site do Jornal Económico e nas redes sociais do jornal. Obrigado e até para a semana.